E agora, né, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Hoje o tema todo foi interessante da nossa programação, como sempre, né? Mas você com certeza já ouviu falar de energia eólica, que é o processo pelo qual o vento é usado para gerar energia mecânica ou elétrica, né? As turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia mecânica. Pois é, agora uma equipe de cientistas está desenvolvendo um protótipo de gerador de energia eólica inédito no Brasil, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que pesquisa essa tecnologia desde o ano de 2012. Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto no Notícias do Bem, quem vai explicar esse projeto para a gente falar também de energia eólica, é o coordenador do projeto, o professor Alexandre Trofino, que é engenheiro elétrico e doutor em automação, já está ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para falarmos sobre esse tema tão importante quando a gente está vivendo uma situação aí em que tanto se fala a respeito de crise hídrica, de restrição de uso de energia. A energia eólica aparece como uma das, né, soluções para o futuro da energia no Brasil. É, isso mesmo. A ideia quer dizer, a necessidade da gente desenvolver tecnologias limpas, né, para a geração de energia, ela já é conhecida no mundo, né, já faz algum tempo, né? Os efeitos do uso de combustível fóssil estão causando problemas de aquecimento global e tudo mais, né? Então, a necessidade da gente gerar energia de forma limpa, ela é fundamental, né? A energia eólica é uma dessas fontes de energia que a natureza nos dá gratuitamente, né? Então, existem vários grupos de pesquisa já tentando contornar alguns inconvenientes da energia corrente, né? Baseadas em torres, né? Dos aerogeradores baseados em torres. E o nosso grupo aqui de Santa Catarina é o único na América Latina a desenvolver essa tecnologia alternativa e, ao invés de torres, explora a energia dos ventos em altitudes bem elevadas, 600 metros de altitude, né? E isso se faz através do uso de cabo e não de torres. E, ao invés das pás que ficam girando, né, a gente usa uma asa, uma pipa. No nosso caso, uma pipa similar à de parapente, né? Então, essa é a ideia do projeto, né? Explorar a energia eólica em altitudes elevadas, onde os ventos são mais fortes, mais frequentes durante o ano. Então, a gente tem mais energia lá em cima do que embaixo, né, na altura das torres. Essa é a ideia. Muito interessante, Alexandre. E assim, agora analisando assim esse projeto vendo que ele é um pouquinho diferente, né, das demais, como que está o andamento dele? Qual em que pé ele está, né? Então, a gente começou em 2012, como você mencionou, né? Com, assim, na época, a gente não tinha muita pretensão, simplesmente estudar o tema, né? A gente começou a pesquisar através de um aluno de mestrado que começou a desenvolver o tema, mas um ano depois a equipe começou a crescer de maneira assim forte. Já no ano seguinte já tinha um aluno de doutorado e eu percebi que merecia mais esforço da nossa parte no sentido de realmente desenvolver tecnologia e não simplesmente estudar o tema, né? Aí fomos para a Europa, levei alguns alunos para a Europa, fomos visitar empresas e universidades que trabalhavam no tema, né? Isso em 2013. O primeiro protótipo de aerogerador que a gente conhece, que a gente teve notícia, foi da Universidade de Delft, que gerou energia em 2010, né? Então a gente foi na Universidade de Delft ver como é que era, e numa empresa também na Itália. E, bom, de lá para cá, a gente evoluiu bastante. Hoje, no laboratório, temos 2 aerogeradores, né?
em fase de teste. Uhum. Então a gente está... Esses aerogeradores, eles têm duas unidades, uma em solo, né, onde fica o gerador e um tambor com o cabo enrolado, e uma unidade de voo, onde fica a pipa, e uma pequena cápsula que faz o controle de voo da pipa, né, que faz a pipa passar pela trajetória que a gente quer. Isso é importante para explorar melhor a energia dos ventos, né? Então, a gente está fazendo testes com esses protótipos. A gente acredita que Bom, a fase de controle de voo já está resolvida, já fizemos testes, vocês podem encontrar vídeos no YouTube, basta digitar UFSCate, vocês conseguem encontrar esses vídeos de teste que a gente realizou, né? E o próximo passo seria a gente efetivamente gerar energia, né? E que a gente não conseguiu fazer na época, porque são coisas que eram interdependentes. Primeiro tinha que resolver o problema de controle de voo da pipa para depois gerar energia, né? Aí chegou a pandemia, atrasou um pouco as coisas, então a gente vai retomar os trabalhos agora e acredito que até janeiro a gente consiga efetivamente gerar energia com os protótipos que a gente tem ali, né? Tá certo. O senhor citou algumas iniciativas que estão acontecendo em universidades de alguns lugares do mundo, que vocês inclusive visitaram, mas isso já está efetivamente funcionando ou ainda no mundo? Ainda está em fase de estudo ou já tem parques funcionando com essa tecnologia em algum lugar? Não, essa tecnologia ainda não chegou no mercado, tá? A razão para isso é que você gerar energia era só a prova de conceito que a Universidade de Delft mostrou. A partir daí, para você chegar no mercado, por exemplo, poder construir um parque eólico, né, com essa tecnologia, ainda vai ser preciso alguns trabalhos, alguns estudos, no sentido de resolver questões do tipo, a pipa ela tem que ir lá e decolar automaticamente. Você não pode ter um operador que vai lá segurar a pipa para soltar, para gerar energia. Então, esses aspectos de pouso e decolagem automatizados que ainda estão impedindo essa tecnologia de chegar no mercado com produto mesmo, né? Entendi. Algumas empresas já têm alguns protótipos, mas assim não são protótipos ainda para um parque eólico. São protótipos num container que você leva num lugar, gera energia, depois recolhe o container de novo, né? Não são ainda soluções que a comunidade, né, acredita que seja a solução definitiva, né, para essa tecnologia. Entendi. Ainda há um tempo, portanto, de estudo pela frente aí até resolver tudo isso. Agora, de qualquer maneira, professor, eu queria que o senhor falasse a respeito da importância da energia eólica também para esse momento que nós estamos vivendo, não só a partir desse protótipo, mas do que nós já temos hoje funcionando, dos parques eólicos que nós já temos funcionando hoje. O Brasil tem um potencial imenso de geração de energia eólica que ainda, a gente pode dizer, é subexplorado, né? Então, a energia eólica atual, a tecnologia, né, de exploração da energia eólica atual, ela tem uma performance excelente, tá? E ela é muito importante na matriz energética brasileira. Ela vai começar assim, a crescer de maneira muito mais acentuada a partir desse ano, né? Já nos últimos anos já começou a ter um aumento significativo, né? A gente ainda está um pouco atrás de países como Estados Unidos e China, né? Mas vai crescer bastante aqui no Brasil a energia eólica. O que acontece com a tecnologia corrente? Ela tem alguns inconvenientes que justamente a gente tenta contornar com essa nova tecnologia. Um dos inconvenientes é o custo. Você vê uma dessas torres e essas pás, elas são enormes, elas precisam de uma carreta enorme para carregar, né? O custo de transporte, de construção e de instalação no local são bastante elevados, né?
Um outro inconveniente... Bom, isso diminui também o número de localidades onde você pode implantar um parque, porque você precisa de acesso para essas carretas enormes chegarem, né? Você não pode, por exemplo, explorar energia eólica em morros, em montanhas, você não consegue, né? Um outro inconveniente dessa tecnologia, né, é que a vida útil desses aerogeradores é de 20 anos. Nos Estados Unidos, os primeiros parques já foram instalados há 20 anos atrás, então está começando agora a perder a validade, e eles simplesmente desmontam o aerogerador e colocam tudo, empilham tudo num lugar, e aquilo não é reciclável, né? Então, está sendo um problema sério de reciclagem do material, né, utilizado das pás e nas torres, né? A tecnologia desses novos aerogeradores está melhorando, eles estão fazendo pás um pouco mais recicláveis, né? Está melhorando, mas ainda não é 100% reciclável. Entendi. Com essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, os cabos são recicláveis, são cabos do tipo Dyneema, né? São completamente recicláveis. As pipas, o tecido também é completamente reciclável, né? Então, a gente tem um impacto ambiental muito menor com essa nova tecnologia, além do custo ser muito inferior. A gente troca uma torre de concreto enorme por um cabo e aquelas pás enormes por uma pipa. Então, a diferença de custo é enorme. É muito grande, né? Então, de qualquer maneira... Pois não, professor. Eu ia dizer, de qualquer maneira, o Brasil tem um potencial eólico que precisa ser mais bem explorado, né? Então, assim, essa minha introdução foi para dizer para você que a gente precisa explorar, mas veja só, a gente precisa de localidades adequadas para a instalação desses parques, né? E o número de localidades adequadas para a instalação de parques, apesar do Brasil ser continental, é ainda reduzido. Por exemplo, em São Paulo, Minas, Rio, onde está o maior consumo de energia, é difícil você achar lugar adequado para esses parques, né? E com essa nova tecnologia, a gente conseguiria construir parques nesses lugares, né? Porque a 600 metros de altura, você encontra ventos fortes em quase todo lugar, né? Então, essa é uma vantagem dessa tecnologia também. A gente consegue explorar melhor o potencial eólico desse país enorme que é o Brasil, né? Não fica restrito a essas limitações da tecnologia, que precisa de um local de fácil acesso, que tenha bons ventos na altitude da nacelle, né? Onde fica o aerogerador, né? Que é tipicamente 100, 150 metros de altura a torre, né? Então, você tem toda a razão, quer dizer, a gente precisa explorar, mas precisa de uma tecnologia que permita, exatamente, que permita a gente explorar todo esse potencial eólico do Brasil. Tá certo. Mas é muito animador quando a gente encontra grupos dispostos e ativos, né, nessa missão árdua de encontrar essas saídas, né? Nós temos algumas mensagens aqui, né, dos nossos web telespectadores animados com isso, né? O Roberto Crepaldi, ele colocou muito legal esse projeto, precisamos explorar todos os tipos de energia limpa. A Wanda, fascinante. E o Leonardo Papais colocou muito legal essa pesquisa. Espero que nos ajude na transição para uma matriz energética mais limpa. E a Nayara, que pesquisa incrível. É isso mesmo, né? A gente fica alegre em saber que algo está sendo feito e que há uma solução, né? Ainda há uma esperança. Estamos no caminho, né, professor? Nós estamos nesse caminho, isso é muito bom, né? É isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que, assim, tecnologia, a gente sabe como fazer, né? A questão agora é justamente achar os meios para a gente efetivamente levar isso a um produto que possa efetivamente ser usado, né? Em grande escala, né? E não simplesmente seja uma tecnologia confinada num laboratório da universidade, né? A ideia é chegar ao ponto, em breve, né, de levar esse laboratório
transferir a tecnologia desenvolvida desse laboratório para uma empresa, e nessa direção a gente convida parceiros, né, potenciais interessados em investir nessa tecnologia, para a gente efetivamente poder fazer essa transferência, né, da parte acadêmica para a parte empresarial e chegar num produto mesmo de mercado que possa explorar todo esse potencial eólico que o Brasil tem, né? Acho que seria essa a ideia do projeto ali, né? Esse é o caminho. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Sucesso nos próximos passos do projeto e conte sempre com notícias do bem para a gente ir atualizando também essa pesquisa, as conquistas, né, dessa pesquisa. A gente gosta de dar boas notícias por aqui. Obrigado, professor. Parabéns pelo projeto. Obrigado a vocês.